Essa discussão se a matemática ela se houver outros planetas e outras civilizações, se ela é igual em todo o mundo, o entendimento de matemática. Isso é uma discussão, né, que deve requerer espíritos luminosos. Eu nem abro a porta, né? Nem abro a porta, porque eu já não entendo a matemática na Terra. Você imagina a discussão de como seria isso? Então, eu prefiro deixar isso para as pessoas inteligentes. Tá. Agora, você imagina o seguinte. Você lembra lá do Teorema de Pitágoras. Então, vamos lá. Vamos pegar um quadrado de lado 1. Aí você faz uma diagonal. Claro que essa diagonal corta o quadrado em dois triângulos retângulos. Muito bem. Então, você tem um lado, um cateto é 1, o outro cateto é 1, e você tem uma hipotenusa. Qual o valor da hipotenusa? Proposta supostamente original de Pitágoras, o quadrado dessa diagonal é igual à soma de 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado. Muito bem. Chegamos então à conclusão que essa porra dessa diagonal é raiz de 2. Bom, e aí o cara olha e diz, e quanto dá raiz de 2? Aí você vai calcular a raiz de 2 e você se dá conta de que é um número que não tem fim. E aí você encontra um problema, porque Pitágoras tinha dito, os números, eles são a estrutura da realidade. Ora, para Pitágoras e para os gregos, o universo é finito. Então, né, tipo assim, com começo, meio e fim e ordenado. Portanto, tudo tem começo, meio e fim. Tudo. Na hora que você tem um número que não tem fim. É muito difícil de entender isso. E como é que ele pode estar estruturando coisas finitas? Então mataram o cara que descobriu a raiz de 2. Você tá arranjando confusão. Que era um pitagórico. Os próprios pitagóricos deram um jeito de afogá-lo, assim reza a lenda, não sei, né? Deram um jeito de afogá-lo. Por quê? Porque é um problema. Se os números são a estrutura da realidade e a realidade é finita, você não pode ter um número que é 2,33333, por exemplo. Não rola, porque você tem um representativo simbólico infinito para uma realidade que tem que ter começo, meio e fim. Não rola. Então, não deu certo. E, pô, a hora que eu... Essas coisas são reflexões minhas de agora, né? E são coisas que eu deveria ter aprendido 50 anos atrás. E você diz, por que você tem essa curiosidade? Pois aí é uma pergunta que eu te devolvo. Eu tenho a impressão que o que alegra as pessoas varia muito mesmo. E uma das coisas que me alegra é entender uma coisa que eu não tinha entendido. É a busca de um certo conhecimento. Mesmo que seja simplório, mesmo que seja números primos, que é matéria de fundamental, sabe? Né? Mesmo que seja, sei lá, da onde Bhaskara tirou a fórmula que resolve a equação do segundo grau, da onde ele tirou delta, né? Que delta? Por que essa letra e tal? B2 menos 4 assim. E o que é essa? Eu vou... E a gente muda de assunto para a gente conservar aqui pelo menos um espectador, né? Não, para Pitágoras é anterior aos algarismos. Como assim? É anterior? O algarismo indo-arábico, ele é posterior a Pitágoras. Ele usava o quê? Eram pontos e retas. Então, aí é que tá. O que é um número para nós? É uma abstração que quantifica unidades. Por exemplo, aqui nós temos as jujubas, eu conto e eu digo 18 jujubas. Certo. Então, o 18 indica a quantidade de jujubas. Essa informação, 18 jujubas, não diz nada sobre a jujuba. Diz só que tem 18. Tá certo? Certo. Mas com Pitágoras não funcionava assim. Quando ele diz que a estrutura do universo são números, ele não está dizendo 1, 2, 3, 4, porque isso não existia.
ele está dizendo ponto, reta, triângulo, pirâmide, são figuras geométricas. Então, a aritmética era geométrica. Então, isso, porra, tinham que ter me dito, cara. Porque dizer, para Tales de Mileto, a base do universo é a água. Ok. Para Anaxímenes, a base do universo é o ar. Ok. Para Pitágoras, é o número. Aí você olha e diz, não sei se eu entendi. É o número. Anota aí. Água, ar e número. E sai assim. Não tem a ver né? Não tem a ver. Por quê? Porque quando você fala em número, o que te vem à cabeça é 1, 2, 3, 4. Não era isso. Não era isso. Eram estruturas. Sabe quando você tem o diamante, que você estuda em química orgânica e você tem lá carbono, e você tem aquelas retas, aquela pirâmide, então a ideia é mais ou menos essa, a ideia de que os números são figuras geométricas. Cara, isso é muito doido, por quê? Porque enquanto o nosso número não fala nada sobre a jujuba, o número do Pitágoras, ele está dentro da jujuba. Ele é a estrutura geométrica da jujuba. Ele ia se interessar por dessa forma semi-ogivoide aqui da jujuba, entendeu? E isso é o número, e não quantas tem, propriamente. Então, por isso, não fazia muito sentido. Mas, enfim, a gente vira a página, porque eu não sei por que a conversa foi pra Não, mas foi maravilhoso. E eu vou fazer uma coisa diferente, professor. A gente aqui está na 4ª edição da sua participação aqui, e dessa vez eu preparei alguns temas para a gente falar. Então, tem a ver com o que a gente começou a falar. Vamos falar sobre o papel da filosofia na sociedade moderna. Coloque aí a cartela pra gente, professor. Filosofia é útil no dia a dia e por quê? Bem, porque a gente tá falando sobre utilidade, né? Perceba, Vilela, que a filosofia ela é tão útil que ela permite a discussão sobre a pertinência do valor da utilidade. Né? Quer dizer, em outras palavras, será que vivemos num mundo em que tem valor o que serve para alguma coisa e não tem valor o que não serve para nada? Então, nesse caso... E essa discussão durante as eras já foi muito feita. Né? Quer dizer... Na arquitetura, em guerra... Na hora que você fala, por exemplo, da arte, de uma maneira geral, né? Ela serve para quê, né? Serve para quê? Aí você não vai conseguir negar o valor de uma obra literária, de uma pintura holandesa do século XVII, de uma obra de música erudita espetacular, ou, sei lá, de uma escultura qualquer. Então, é sinal que a utilidade... O design já teve muita essa discussão, né? Uma cadeira, ela só é para sentar ou ela pode servir também para ser... Por exemplo, né? E um beijo na boca. Né? Pois é. Né? Porque assim, veja as consequências éticas disso, né? Por dizer, uma cópula, uma relação íntima, né? Ela tem uma consequência biológica clara, que é a fertilização, a reprodução e tal. Então ela tem, digamos, uma utilidade. Enfim. Então, aí, na hora que você obsta, né? Você corta esse caminho, porque a intimidade se dá sem esse escopo, sem essa finalidade, alguém dirá, tá vendo? Isso é ilegítimo, né? Porque a finalidade precípua desse tipo de prática não é outra senão a reprodução. Então, é claro que você tem uma discussão que vai muito longe, porque ela também passa pelo que estávamos discutindo sobre a escola. Assim, a gente é
instruído a estudar em função de protocolos institucionais, como o Enem, vestibular, passar de ano, etc, etc. E isso vai ganhando legitimidade, vai ganhando obviedade, vai ganhando evidência, de tal maneira que ninguém discute mais. Aí fala, escuta, eu queria aprender pelo aprendizado, conhecer pelo conhecimento. Por que não viver pela vida? E não pelo que vai acontecer em algum outro momento. E aí a filosofia te permite essa discussão.